Olá, meu nome é Jordânia Dias Pereira, eu estou na coordenação do Núcleo de Opinião Pública, Pesquisas e Estudos da Fundação Perseu Abramo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da área de cursos da FPA, que junto com a Central de Movimentos Populares me chamou para falar sobre a pesquisa que a gente fez em 2016, chamada Percepções e Valores Políticos nas Periferias de São Paulo. A gente produziu essa pesquisa após derrota do candidato Fernando Haddad nas eleições municipais aqui da cidade, e a gente foi a campo com o objetivo de compreender de forma mais profunda e detalhada os movimentos que estavam formando a visão de mundo e imaginário social das periferias aqui da cidade, né? Então, a gente investigou uma série de valores, como família e mobilidade social, escola, economia, né, trajetória profissional, educacional, sociabilidade, lazer e consumo, religião, questões de direitos humanos, né, relações de gênero, racismo, homofobia, e também investigar um pouco como que as pessoas percebiam aí a presença do Estado, né, como percebiam a política institucional, os partidos. A gente optou por um método qualitativo de entrevistas em profundidade e grupos focais, e essa é uma metodologia que nos permite entender os comos, os porquês, nos indica tendências de comportamento, né? A nossa amostra eram moradores das periferias da cidade de São Paulo, que votavam no PT, então, né, votaram no Lula, na Dilma, e deixaram de votar no Fernando Haddad em 2016, né? Então, o chamado voto perdido, o voto que o PT, na época, gostaria de reconquistar e que, enfim, por conta de uma campanha, né, que a gente sabia, lavajatista, antissistema, antipolítica, acabou perdendo. Então, a gente foi a campo para investigar justamente isso, né? E, claro, importante dizer que desde 2016 muita coisa mudou, né? O Brasil elegeu o Bolsonaro, tem uma crise política, econômica, social rondando aí a última década. A pandemia da Covid-19 certamente, né, vai ser entendido como um marco na história do século XXI e mudou bastante a percepção, né, da população, como a gente vem acompanhando nas últimas pesquisas, mas essa pesquisa de 2016 é um retrato do momento, daquele ano, né, mas a gente tem alguns elementos que permaneceram, né, e principalmente no campo de vista dos valores, muitos valores que estavam ali acabaram se potencializando, né, e garantindo, 2 anos depois, inclusive, a eleição do Jair Messias Bolsonaro na campanha eleitoral presidencial de 2018, né? Então, tinha muitos valores que estavam sendo gestionados ali. Na época, como um exemplo importante dizer, na época, o Fernando Haddad perdeu para o Dória, né, que fez uma campanha que se chamava João Trabalhador, né? Então, indicando para a gente que valores como a meritocracia, né, estavam muito presentes. Então, além desse exemplo inicial, eu vou dividir aqui os principais resultados da pesquisa em 3 pilares principais, né? O primeiro é a relação da opinião pública com relação ao Estado, né? O segundo elemento é a opinião pública com relação à meritocracia e ao trabalho, e o terceiro elemento é a opinião pública com relação à religiosidade, né? Então, vamos ao primeiro. Bom, a relação com o Estado que a gente encontrou em campo é que no imaginário da população como um todo, não havia narrativa de uma luta de classes, né? Então, capital versus trabalho. E aí, nesse cenário, muitas vezes o grande inimigo, né, da população era o próprio Estado, né, que era visto como ineficiente e incompetente. Muitos até colocavam os patrões no mesmo barco, né? Então, está todo mundo no mesmo barco contra o Estado, que é um Estado que é extremamente burocrático, que cobra muito imposto e não nos devolve, não nos dá retorno, né, do ponto de vista eficaz e eficiente. Então, essa era uma narrativa muito persistente, consistente na fala dos entrevistados, mas interessante a gente notar que quando a gente conversava sobre a vida real, material e prática dessas pessoas, né, então, quando a gente investigava o cotidiano, de fato, delas, independente de um discurso que elas fossem reproduzir, a valorização do Estado estava ali, né? Então, elas demandavam a presença de um Estado forte, falavam bem de políticas que são importantes aqui nas periferias de São Paulo, né? A primeira, que é bem contundente, são os CELS, da gestão petista, né? Os Centros Educacionais Unificados, falavam bem de corredores de ônibus, né? Falavam bem de Bolsa Família. Então, quando sentiam um Estado presente, né? E que realmente modificava a vida e o cotidiano delas, isso era extremamente valorizado, apesar desse discurso inicial, muitas vezes ultraliberal, de que o Estado
né, cobra muito imposto e não entrega nada, eu estou no mesmo barco que o meu patrão. Segundo ponto, relação com o mercado de trabalho e a meritocracia. O que a gente encontrou em campo é que os entrevistados queriam ter sua individualidade reconhecida e valorizada, né? Políticas que não consideravam esse esforço individual, né, o mérito da ascensão nesse processo tendiam a ser desvalorizadas. Então, se os entrevistados mostravam que tinha igualdade de oportunidade como um ponto de partida, na linha de chegada eles tinham uma defesa bastante contundente com relação ao mérito, né? Tratavam o mercado muitas vezes como uma instituição mais crível que o Estado, então a esfera privada acabava sendo mais relevante que a pública, né? Porém, vale dizer, novamente, que reconheciam, sim, a importância de um Estado eficaz em reverter impostos em serviços de qualidade e em reduzir desigualdades, né? Muito provavelmente, se a gente fosse fazer essa pesquisa de novo, né, pós-pandemia da Covid-19, esses resultados seriam diferentes, né? As pesquisas quantitativas estão indicando isso para a gente, né, que há uma valorização ainda maior com relação aos serviços públicos, né, ao SUS, né, auxílio emergencial. Então, a pandemia da Covid impôs para as pessoas, certamente, uma valorização maior do Estado do que anteriormente, né? E, por último, o ponto da religiosidade. Já em 2016, já antes, né, as religiões desempenham um papel fundamental aqui nas periferias de São Paulo, né, em bairros, muitas vezes, carentes de políticas públicas, né, com pouca opção de lazer e, enfim, e espaços de encontro. As igrejas possuem um papel importante de sociabilidade e acolhimento, né? Nas igrejas neopentecostais, o que a gente percebeu é que essa conexão é ainda mais potencializada, né, porque são igrejas menores, né, então o pastor tem relação muitas vezes mais íntima do que a Igreja Católica, por exemplo, que são espaços maiores, né, e a relação com o fiel, às vezes, é mais mediada do que nas igrejas neopentecostais, né. Então, uma entrevista, por exemplo, uma entrevistada falou para a gente que ela ficava mais tranquila porque a pastora a ajudava a controlar o Facebook da filha. Então, para a gente ter uma dimensão de quão presente esses pastores são na vida das pessoas, né. Mais ou menos, talvez, o que a gente pudesse comparar é o papel que os núcleos eclesiais de base tinham, né, no momento aí da fundação do PT, então, são realmente muito presentes. E óbvio que essa relação pode ter mudado nos últimos anos, né, com reorganização do campo conservador ao redor do bolsonarismo, né, em que o fundamentalismo religioso a gente sabe que teve um papel muito importante, mas em 2016, a adesão à religião não se dava necessariamente por questões de valores, né, e desse discurso ultraconservador, mas por conta desse elemento mais de sociabilidade e da figura desse pastor, muitas vezes, com uma liderança não só religiosa, mas uma liderança de vida, que ajudava as pessoas a organizar suas vidas, etc. Então, a escolha do voto indicado pelo pastor se dava muitas vezes mais porque o líder religioso é uma figura que tem credenciais para falar de vários elementos da sua vida, inclusive da política, do que pela adesão em si a um discurso ultraconservador que o candidato que o pastor defende pudesse propagar, né? Então, novamente, o peso da vida real, material e prática aí se colocava com mais preponderância do que necessariamente um discurso, né? Tanto que, como um exemplo importante que a gente fala, a entrevista de uma mulher que ela tinha um discurso bastante ofensivo com relação à população LGBTQIA+, né, contra a união homoafetiva, achava que era pecado, que isso não devia existir, que isso ia ter no fogo do inferno, com uma carga ideológica bastante elevada, mas quando ela precisava que alguém cuidasse do filho dela, ela deixava com os vizinhos, que por acaso eram vizinhos em união homoafetiva, né? Então, apesar desse discurso com essa carga ideológica muito forte, a vida material a impunha que considerasse, né, aquele casal que acolhia o filho dela e que ela achava que eles eram ótimos, eram super legais, enfim. Então, realmente tem essas duas dimensões da vida das pessoas, né? O discurso, a narrativa que elas reproduzem e a vida e o que elas fazem no dia a dia, né? O que a vida as impõe. Então, como a gente pode, independente de ser uma pesquisa de 2016, que tem 5 anos, o que é bastante tempo, tem um resultado mais geral que fica e que permanece, né? Que é a necessidade de compreender a multiplicidade de valores da população de modo geral, né? Então, as pessoas não funcionam em caixinhas que muitas vezes a esquerda e a intelectualidade tentam impor a elas, né? Então, essa dubiedade na época, né? Esquerda versus direita, progressista versus conservador,
ela, da opinião pública, ela meio que vai se desfazendo, né? As pessoas permeiam por essas caixinhas, visitam essas caixinhas com muito mais tranquilidade, né? Então, elas criminalizam a política institucional, mas encontram na democracia um valor, né? Elas estabelecem relação de solidariedade potente no seu território, né? Como o caso dessa moça que deixava o filho com um casal homoafetivo, mas também reproduzem um discurso bastante conservador muitas vezes, né? Reforçam o valor da individualidade, mas também gostam de se sentir acolhidas, né? Da questão da coletividade, querem ser reconhecidas pelo mérito, mas também valorizam a presença do Estado e políticas públicas que possibilitam sua ascensão, né? Aderem às igrejas, mas não necessariamente os discursos conservadores que elas propagam. Enfim, então essas dualidades e possíveis até muitas vezes contradições existem, né? Coexistem no imaginário político e social da população, e por isso que a pesquisa é tão importante para a gente desfazer algum das nossas ideias, né, que da esquerda, da intelectualidade, que acaba colocando as pessoas em caixinhas, e não é isso que a gente encontra em campo, né? Então, em linhas gerais, é isso. A pesquisa completa se encontra no site da Fundação. Eu agradeço mais uma vez o convite, e me coloco à disposição para maiores dúvidas. Obrigada.